Olá, pessoal do Facebook da Pais e Filhos. Mais uma live aqui direto da redação do nosso estúdio em parceria com a Grande Gente, para uma live sobre a Semana de Aleitamento Materno. A gente hoje trouxe o Dr. Moisés Tchensinski, falei certo? Mais ou menos. Mais ou menos, tudo bem. Ele é pediatra, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, criador do movimento Eu Apoio o Leite Materno e o mais importante, pai do Renato e do Danilo, né? Faz tempo. Faz Bastante tempo. Tudo bem. Só para contextualizar, a gente já fez uma série de lives nessa semana. A semana vai até amanhã e o tema dessa edição é empoderar mães e pais, facilitar a amamentação hoje e para o futuro. Eu amei esse tema, eu acho que é muito importante a gente reforçar que a mãe não deve estar sozinha nesse momento da amamentação, né? Ter a presença do pai da rede de apoio dela também. Isso, o pai faz parte sempre. Uhum. A gente sempre faz questão de lembrar que pai não ajuda, pai compartilha, pai divide, Sim. pai participa. Tirando gestar, Que a parir mãe, e amamentar, ele pode participar Com do certeza. processo Pode inteirinho. e deve, né? Deve, que é o mais deve. importante. Bom, o tema da live de hoje é não existe leite fraco. Queria que você falasse assim, deixar bem claro que não existe leite fraco Então, para as mães. Tá, não existe leite Não fraco. existe. Pronto. Você imagina um alimento que faz com que um bebê triplique de peso num ano e ganhe 50% da sua estatura de nascimento em um ano. Esse alimento não pode ser fraco. Com certeza. O que acontece é realmente algumas situações que trazem uma certa confusão, uma certa insegurança para uma mãe que tem que alimentar o seu filho e que vê que seu filho chora. E ela não sabe por que ele chora em parte das vezes. Um bebê sem nada chega a chorar até 2 horas por dia. Juntando tudo? Juntando tudo. Olha só. Então, e a definição, por exemplo, de cólica do primeiro trimestre, que é uma das definições mais antigas que a gente tem, é um bebê que chora pelo menos 3 horas por dia, pelo menos 3 dias por semana, por pelo menos 3 semanas a partir dos 15 dias. Só que esse bebê chora antes disso. E aí a mãe, confusa, às vezes, pensa que o seu leite possa estar fraco. Queria que você falasse, assim, o que tem no leite, principalmente nessas primeiras semanas. Fala um pouquinho do colostro também, que as mães acham que, por ele ser um pouquinho mais fino, acho que não tá sustentando o bebê, mas é pelo contrário, né? É esse primeiro leite que vai dar essa força para ele no começo. Existe sempre a recomendação de aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, complementado a partir daí até 2 anos ou mais com uma alimentação saudável. O colostro é a primeira vacina que esse bebê recebe. Ele é muito rico em anticorpos. Mas imagina o seguinte, no estômago de um bebê recém-nascido, de termo, cabe por mamada 5 ml. Uma colherinha de chá. Então, a quantidade que ele precisa para se nutrir adequadamente é uma quantidade menor. E ele deve ser alimentado em livre demanda. Isso quer dizer o seguinte, ele está dentro do útero. Aí ele recebe oxigênio através do cordão umbilical. Ele respira por ali. Alguém vai lá, corta o cordão e fala assim, bom, a partir de agora você vai respirar de 3 em 3 minutos. Não vai. Como é que esse bebê é alimentado dentro do útero? Através do cordão umbilical. O tempo inteiro. Aí ele nasce, corta o cordão e alguém fala, agora você vai mamar de 3 em 3 horas. Ele vai mamar quando ele tiver fome. E quanto mais ele sugar, mais leite vai aparecer. A questão é, a gente tem o colostro de 1 a 5, 7 dias, de 7 dias a 1 mês o que é chamado de leite intermediário e a partir de 1 mês o leite maduro. O que tem acontecido com muita frequência? Cesáreas com hora marcada, não necessariamente respeitando o trabalho de parto. Quando o trabalho de parto mostra que ele não está ali e tudo não está preparado adequadamente, essa primeira mamada, esse primeiro leite do bebê, pode levar um tempinho a mais para sair o colostro. E ele sai em quantidade menor, sim. Ele tem uma aparência diferente, sim. Só que é tudo que o bebê precisa naquele momento. Conforme vai passando o tempo, ele é o leite da espécie. Ele é o medicamento personalizado que ele precisa. Que vem na melhor embalagem do mundo, porque além de tudo, o contato pele a pele traz para o bebê bactérias do bem, que vão ajudar a colonizar o seu intestino de uma forma bastante adequada. Legal, só o contato já traz isso. Já ajuda isso. Muito bom. Aí vem pelo leite, também as bifidobactérias.
E aí esse bebê vai mamando, quanto mais ele mama, mais adequado vai ficando. E o mais legal é assim, o leite é um alimento vivo. Ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia, e vai crescendo junto com o bebê, oferecendo para ele tudo aquilo que ele precisa do leite materno naquele momento. É lógico que quando você fala assim, mas depois de 1 ano de idade, o leite materno é fraco. Não, ele não é fraco. Ele dá para o bebê aquilo que se espera do leite materno. Sim. Ele, lógico que precisa de complementação na sua alimentação. Coisas. Com certeza. Já que você entrou nesse assunto do parto também, influencia na amamentação o tipo de parto? O ideal seja ele, parto normal, parto fórceps ou cesariana, que ele seja no momento do trabalho de parto. Entendi. Isto vai influenciar. O tipo de parto não influencia e não interfere, por exemplo, na mamada logo na sala de parto. Não interfere no contato pele a pele. Não interfere no corte oportuno do cordão umbilical. Tudo isso pode ser feito do mesmo jeito, tanto num parto quanto no outro. Lógico, cada situação tem que ser avaliada individualmente. E isso é o que vai determinar a evolução do que vai ser feito com o bebê. Mas ele tem, logo de cara, o colostro e ele pode mamar. E o estímulo da amamentação, ele é um estímulo psiconeurohormonal. O fato de a mãe estar ali e ver o seu bebê libera o hormônio do amor, que é a ocitocina, libera a prolactina e ela já pode ter o seu leite, o colostro, produzido logo na sala de parto. Com certeza. Queria que você falasse também dessa questão da importância da amamentação logo após o parto. A gente fala que vem do parto humanizado, mas deveria ser em todos os partos. Não é uma categoria de parto. Deveria se encaixar em todos os tipos de parto. Isso, esse é o minuto de ouro. O minuto de ouro e a hora dourada, que é o que tem todo esse primeiro contato. Se essa mãe que está lá insegura, que está esperando o bebê, e isso é uma coisa interessante, né? A mãe se prepara, a mulher se prepara 9 meses para um parto, que dura horas. E ela se prepara pouco para uma amamentação que vai durar 2 anos ou mais. Então é super importante esse primeiro contato com o bebê logo de cara, para que a mãe se sinta capaz, para que a mãe se sinta empoderada, para que ela saiba que ela pode sim. Nem todo bebê vai mamar logo na hora. Pode demorar um pouquinho, mas sempre ele deve ser levado ao seio, porque esse primeiro contato é um contato inexplicável, você precisa passar por isso, né? Não tem nada científico que explique, Não, né? A gente tem os relatos, né? Mas é importante entender que é um momento onde, depois que o bebê nasceu, o maior contato desse bebê com a sua mãe é quando ele está mamando. Com certeza. No seio. E a importância para o bebê no desenvolvimento dele, tanto essa hora quanto a amamentação, que você já falou um pouquinho também. Tudo. Essa hora tem a importância na formação da microbiota intestinal no primeiro contato, na estimulação da produção do leite, no olho que essa mãe já tem, no primeiro contato de saber que que ele é um bebê real, é o filho dela que está lá. É meu, né? Tava aqui dentro. E agora tá nossa, aqui. eu não vejo a hora de sair, não vejo a hora de sair. Quando ele sai, é exatamente o êxtase, o momento de relaxar e de comemorar e de celebrar aquela nova união que começa a nascer. Tá ótimo. Gente, lembrando que vocês podem mandar perguntas aqui pra gente, a gente vai responder ao vivo, doutor Moisés. Queria que você entrasse também um pouquinho no assunto da culpa, que a gente fala que não existe leite fraco, mas também existem as mães que, por vários motivos, não podem amamentar, até tentam e não conseguem. Como que a mãe lida com esse tipo de culpa e o que ela pode fazer? Olha, depois? Nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, isso a gente ouve, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mesmo que ela não tenha culpa. A gente precisa começar a tomar muito cuidado e trabalhar mais para diferenciar a amamentação de amor da mãe. Com certeza. A gente acaba utilizando o amarmentar, quer dizer, a forma que a gente aborda, não dá para não dizer que amamentar é uma forma de amor, mas não é a única. Quando a gente fala a respeito de nutrição,
Também não dá para negar que o leite materno é o padrão ouro da alimentação do bebê. Sim. O que não quer dizer que se esse bebê não tomar o leite materno e receber algum outro produto, fórmula, enfim, no caso, por qualquer razão que seja, quer seja porque existe uma patologia da mãe que impede, quer seja porque existe uma patologia do bebê que impede, Sim. quer seja porque a mãe resolveu que assim ela vai ser. Isso não diminui em nada o amor que essa mãe vai demonstrar por esse filho. Então, a culpa fica muito focada, e a gente percebe isso, por exemplo, agora, nesse mês, onde se fala tanto da amamentação, e em momento algum se exclui outras mães deste momento. Mesmo a mãe que não amamentou sabe que o leite materno é o melhor. Mesmo a mãe que não quis amamentar por uma opção dela, ela tem a consciência porque a informação está ali. Sim. Mas a gente tem que acolher e respeitar todas as mães sem julgamento, sem apontar dedo. É o mais importante. Tem alguns comentários aqui já. A Aparecida Bezerra falou: meu bebê de 3 meses, desde que nasceu, mama direito, graças a Deus. Mama direto. Tenho muito leite. Que bom, Aparecida. Que bom que você conseguiu. Muito bom. Seguir. A Rosiane Almeida fez uma pergunta. É necessário preparar o peito antes do nascimento, no caso de quem tem o bico invertido? Então, isso era um conceito antigo, que você tinha a buchinha, que falava para cortar a ponta do sutiã para o mamilo ficar raspando para formar queratina. A pega não é no bico. A pega é na areola. Então, quando você fala de bico invertido, precisa também tomar muito cuidado. O bico invertido verdadeiro não é aquele que está para dentro. É aquele que quando a criança faz a pega adequada e suga, ele entra. Entendi. Ele pode estar para dentro e na hora que o bebê vai abocanhar e sugar, ele sai. Atrapalha um pouquinho? Até pode atrapalhar um pouquinho, mas a pega, vamos mudar isso. Não atrapalha. O mamilo presente ajuda. Ele não estar ali não atrapalha. Também não ajuda. Pega é na areola. Se a pega é na areola, desde que tudo esteja adequado, a gente tem condições de ter uma amamentação muito boa, mesmo com mães que tenham um mamilo invertido. Então, Rosiane, não precisa se preocupar, tudo tranquilo. E não se prepara. O preparo do seio durante o pré-natal é a informação. Com certeza. É um pré-natal adequado, com obstetras que sejam favoráveis e que estejam pretendendo ter o parto normal, que conheçam a amamentação. Existe hoje o site da Febrasgo, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que tem um manual de aleitamento materno lindo, excelente. Então, isso é importante que esse seja o exemplo. Tá ótimo. Adriana Barros de Souza falou: meu bebê tem 12 dias, está mamando exclusivamente no peito. Algumas mamadas duram cerca de 30 minutos, outras 10 minutos. Gostaria de saber qual o tempo ideal em cada uma. Obrigada e parabéns por abordar esse assunto. Obrigada, Adriana, por estar assistindo aqui com a gente. A recomendação é livre demanda. Tá. O que quer dizer livre demanda? Livre demanda é o bebê mamar como, quanto, quando e quantos seios ele quiser. Ele escolhe. Ele escolhe. Tá. É importante que a mãe lembre que por alguma razão ela tem 2 seios. Deus fez isso. Verdade. Ele deu uma sugestão, tenha gêmeos. Não foi seu caso. Então, você sempre vai oferecer os 2 seios. O bebê que vai olhar e falar assim, nossa, esse seio só para mim foi suficiente, eu não preciso de outro. Mas ele pode precisar, e se a gente não faz a oferta, esse bebê pode daqui a pouco acordar de novo. E aí a gente acha que é porque o leite está fraco. E não é o leite fraco, e sim a necessidade que tem dos 2 seios. Sim. Ela perguntou dessa questão da diferença do tempo. Então, isso não tem um tempo específico, né? O bebê que escolhe. Isso, o bebê vai definir. De repente, assim, foi uma vez que foi um intervalo maior ou um intervalo menor, um momento onde ele acordou com mais fome ou com menos fome, que tinha feito seu cocôzinho ou não. Então, uma série de fatores podem interferir nisso. O acompanhamento com o pediatra, a conversa com o pediatra vai determinar se isto pode, talvez, representar alguma coisa, o que é pouco provável, ou não, o que é o mais provável. Entendi. A Jane Guimarães perguntou: minha filha tem 1 ano e 11 meses e ainda mama, só que não quer comer outras coisas. O que fazer? Então, essa é uma coisa importante, né?
não quer comer outras coisas é uma conversa de consulta, né? Quer dizer, ela talvez não queira comer... Pode vir no consultório do Isso, doutor. não, ou então falar com o pediatra mesmo, também, né? É verdade. Mas é assim, o que é não quer comer nada? Tá. Então a gente fica assim, a criança adoece e ela fica sem apetite e ela pega o peito. Então ainda bem que ela mama o peito com essa idade. O que pode acontecer é uma inadequação da rotina do dia dessa criança. Entendi. Então precisa ver a hora que ela dorme. Então, por exemplo, se é uma criança que dorme às 11 horas da noite e acorda às 10 horas da manhã, e tomar o leite às 10 horas da manhã e tem que ir para o berçário a 1 hora da tarde, ela não vai almoçar ao meio-dia. Ela não vai ter fome. Então, essa dinâmica do dia todo, e é isso importante, a gente avalia não a alimentação, não vamos avaliar o almoço, a gente avalia a alimentação da criança durante as 24 horas. E o leite materno não deve substituir essa alimentação. Eventualmente, isso pode acontecer. Precisa ser analisado para entender bem o que é que está acontecendo em cada caso. Com certeza. A Nailze Nunes falou, minha filha tem 1 ano e 3 meses e ela ainda mama, mas tem preferência pelo seio esquerdo. O sabor do leite do outro seio pode estar diferente? Não, o leite é o mesmo. Tá. O leite é o mesmo. O que Curiosa pode acontecer essa pergunta. é o favorecimento. Isso acontece muito comum. Muito bom. E isso, inclusive, leva, às vezes, a uma diferença de tamanho de mama. As duas mamas têm que ser estimuladas. Ter a preferência quer dizer que ela mama o outro também. Então, de repente, começar a estimular mais esse outro seio. Outras vezes é a questão de posição mesmo. Entendi. A criança fica mais confortável deitada de um lado. Isso não é raro, né? A gente deita à noite na cama. As pessoas que não se rolam na cama, normalmente, elas deitam de um lado, sempre daquele lado, e acordam daquele lado. Né? Às vezes dá uma mexida, mas ela tem uma preferência. Às vezes pode ser esse o caso da criança. E aí tem alguma dica para ela estimular mais do outro lado, alguma posição diferente? De repente mudar a posição. Né? Então, por exemplo, o que acontece às vezes? A criança está aqui desse lado, com a cabecinha aqui, aliás, aqui mamando aqui. Ao invés de virar, puxa a criança e ver se ela não pega, ou sentada, ou tentar outra posição. Com certeza. Pode até ver se existe alguma coisa no seio que possa dificultar um pouquinho a saída do leite dessa mama. Entendi. Então, mudando a posição, às vezes isso facilita. Tá. A Joana Dark perguntou, é possível amamentar os gêmeos só no peito? Possível é. Foi o que a gente falou. Sim. 2 seios. Se tem 2... Isso, dá para amamentar. Tá tudo certo. Tem muita mãe que amamenta gêmeos, exclusivo até o 6º mês, e continua amamentando os 2 por um bom tempo. Possível sim. Mas aí, por exemplo, já fica extremamente mais importante a rede de apoio. Com certeza. Porque ela vai ter uma dedicação maior para poder amamentar. Então, todo o resto das atividades da casa precisam ter o apoio, e até um pedaço da casa ajudando com a atenção com os bebês quando não for amamentar, para que ela possa descansar. É super importante que ela possa descansar. Porque a mãe que amamenta um só tem um braço livre, gêmeos não tem nenhum, né? É difícil, difícil, e para levantar, para fazer alguma coisa, dá para levantar com os 2, você não consegue. Mas é bonito ver, e a gente tem bastante relatos disso, da amamentação gemelar, às vezes até trigêmeos. Nossa. E eu não vou nem falar só de gêmeos. Quando a mulher está gestando e amamentando, ela pode amamentar enquanto está grávida. Isso se chama lactogestação. Quando nasce o bebê novo, ela amamenta 2 crianças de idades diferentes, isso se chama amamentação em tandem. Logo que esse bebê mais novinho nasce, o leite dela é o colostro de novo. Olha só. O mais velho ajuda a sugar, favorece o amadurecimento desse leite, e no final os 2 mamam. O que pode às vezes acontecer, como é o colostro, o bebê estava acostumado com leite maduro e vira colostro, ele estranha um pouquinho. Dificilmente ele larga. Mas o leite serve para os 2 tranquilamente. Com toda certeza. O corpo humano trabalha ali para ser perfeito para os 2, perfeito, né? Perfeito. Tá ótimo. A Josi perguntou, minha bebê tem 7 meses, ela mama. Quando devo começar a dar outro tipo de leite, ou só o peito é suficiente? Não, como leite, só o peito vai ser sempre suficiente. Aos 6 meses, a gente recomenda a introdução alimentar. A quantidade que essa criança come é muito pouco.
O leite materno é o alimento exclusivo no primeiro semestre. E ele passa a ser ainda o alimento principal de 6 meses a 12 meses. Ele passa a ser um alimento complementar depois de um ano. Tá. Então, tendo leite materno, sempre leite materno. Tem uma experiência aqui que a Gisele Teixeira Martim comentou. Ela falou, assunto nota 10, obrigada Gisele. No primeiro filho tive problemas nos primeiros dias para amamentar, pois demorou para descer o leite. Mas agora no segundo tenho muito leite. O bebê mama desde a primeira hora e percebi que tudo foi por causa das contrações que tive muito mais no segundo parto. Tenho muito leite para os 2 bebês que tive. Foi o que você falou. É mais ou menos isso. O primeiro talvez tivesse sido um pouquinho antes e esse segundo veio na hora certa. Com certeza. E aí, normal, cesárea, já estava o organismo preparado para poder amamentar de uma forma adequada. Com certeza. Muitas perguntas, gente. Obrigada por estar mandando. Bom. Ótimo assunto. A Mariana Caldeira falou. Tem uma bebê de 4 meses em MLD. O que é isso? Ele mama em livre demanda. Ah, tá bom. E notei que tem feito intervalos maiores e está mais irritada. É possível que seja o salto de desenvolvimento? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, a gente precisa sempre tomar algum cuidado, né? A criança faz 2 anos, ela fica mais brava, pronto. É o terrible twos, né? Já dão um nome para alguma coisa. Existe o salto de desenvolvimento? Sim. Por volta do 3º mês, o pico de crescimento, onde por alguma razão existe uma queda transitória da lactação. A mulher produz um pouco menos de leite por volta do 3º mês. Questões hormonais, enfim. Isso estimulado faz com que ela ultrapasse essa fase. Então isso acaba sendo transitório. Manter a amamentação, manter o ritmo vai favorecer. Pode ser salto de desenvolvimento? Pode. Pode ser um dente que está ali quietinho, mas começou a andar e incomoda essa criança? Pode. Pode ser alguma dinâmica da casa que a criança possa estar estranhando? Também pode. Então, poder pode ser um monte de coisas. A conversa, por exemplo, com o pediatra vai ajudar a identificar um pouquinho esse tipo de situação. E é engraçado, porque às vezes é uma situação que a gente descobre na consulta. Aquela história que a mãe acha que, mas não vou falar isso porque não é importante, ela só está mais nervosinha, bobinho. Fale tudo com o pediatra, troque todas as informações. Às vezes, aquilo que a gente acha que é um dado, a minha vizinha foi assim, a outra foi assim, não é porque todo mundo faz alguma coisa que ela está certa, e não é porque pouca gente faz alguma coisa que ela está errada. É verdade. A gente tem até algumas mães que dão umas dicas de ir anotando. Você vai lembrando? Anota. No celular, no caderninho, e aí na consulta com o pediatra você leva e pergunta tudo. Isso é uma coisa engraçada. Eu tenho um consultório já há bastante tempo, e teve um ano desses aí que eu olhei e falei, nossa, como vem pai na consulta. Muito. E eu fiz uma estatística. Das consultas de primeiro ano, para mim, 75% das consultas vinham com o pai. Nossa. E algumas delas, as mães já tinham voltado a trabalhar e o pai trouxe a criança sozinho. Muito legal. Aí terminava a consulta, eu falava assim, tudo certo? Mais alguma coisa? Ele falava, pera um pouquinho. Aí ele tirava o celular, ia lá conferir, porque se esquecesse uma pergunta, justo aquela pergunta era a mais importante que tinha. Então anote mesmo, não tenha dúvida, vai lá, anota e vai riscando durante a consulta. No meio da correria, né, acaba esquecendo, e pode ser exatamente essa pergunta que pode ser um pouco importante. Eu queria que você falasse também o que não é normal na amamentação para a mãe quando ela tá lá perceber que... Muito legal. Ó, amamentar não deve doer. Se tem dor, tem algum problema na técnica, na dinâmica, no humor da mãe. É super importante. Olha que coisa interessante, né? Nasce um bebê. Todo mundo visita na maternidade, todo mundo vai na sua casa, o pai tá junto, vem a avó, é uma festa. Bateu 15 dias, 20 dias, as visitas já não acontecem, o pai volta ao trabalho, a avó vai cuidar da vida dela ou de outros netos, e esta mulher, com um bebê, ela não fica sozinha, ela fica solitária. Solitária, essa palavra. É solidão. Essa solidão, ela acaba suprindo, às vezes, nas redes sociais, nos grupos de mães. Mas é importante que ela fale, porque
isto pode ser um princípio ou de um blues puerperal, que é só uma tristezinha, ou pode ser um sinal de uma depressão pós-parto que possa requerer um apoio. A gente tem uma média, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 6 meses de aleitamento materno. A média no Brasil, a última que a gente tem, é de 54 dias. Porque é mulher que amamenta. Porque se fosse homem, na primeira mamada na maternidade, a gente já mandava... Não, primeira mamada na maternidade, a gente já mandava trazer a vaca, que está no estacionamento, esperando. Ó, traz aqui logo que eu não aguento isso. Porque só de mãe você escuta assim. Olha, não estava legal, começou a doer, aí fissurou, aí sangrou. Aí cada vez que eu pensava em amamentar, que vinha a hora de mamar, eu falava, meu Deus do céu, lá vem ele de novo. Aí quando pegava a vontade, eu tinha que morder um pano. Quando chegou 15 dias, calejou. Calejou é o fim do mundo. Então, se existe alguma dessas questões, se existe algum desconforto, comunique-se com o pediatra. Então, esses são os sinais. Amamentar não deve doer. Amamentar, teoricamente, é natural. Sim. Mas não é simples e não é fácil. Então, requer uma orientação, requer um apoio, requer um acolhimento importante para que essa mãe sinta-se confortável para falar com quem ela precisar e pedir ajuda. Sem julgamentos, né? Que eu acho que é o mais importante. E assim, lembrar que ela não precisa ser tudo. Ela não precisa ser 10. A frase, o ótimo é inimigo do bom, é ótima, porque se não tá ótimo, então tá uma porcaria. Não, tem um monte de coisa nesse meio termo, né? Lógico. E sempre existe aquela validação da boa mãe. Então, quem é a boa mãe? A boa mãe é aquela que fez o pré-natal, às vezes não fez inteiro. Aquela que tem um parto normal, às vezes teve que ser cesárea. Bom, já não tive pré-natal, meu parto já foi cesárea, só falta agora eu não amamentar. E isso começa a pesar e esta sensação de insegurança, essa tristeza faz com que os hormônios funcionem inadequadamente. Você falou um pouquinho também da questão dos grupos, seja de WhatsApp, de Facebook, que é uma ajuda, mas também tem julgamento, né? Que ela vai ver aquele relato da mãe que conseguiu fazer tudo direitinho, entre aspas, e ela não, e aí a culpa vem ainda mais. Você sabe que quando a gente faz curso para pediatra de aconselhamento em amamentação, uma das coisas que a gente fala é assim, palavras proibidas para usar. Bom, ruim, melhor, pior, adequado, correto. Quando você estabelece essas palavras, você estabelece um julgamento. Olha, o que você está fazendo está certinho. Que a outra está fazendo errado. Então, esse julgamento, a gente precisa ser extremamente cuidadoso. Leva um tempão. A gente acorda de manhã, isso não só médico, né? Todo mundo. Acorda de manhã julgando. Nossa, que frio, viu? Podia estar mais quente hoje. Porque, nossa, mas eu também não aguento esse calor todo. E isso corre o dia inteiro. O cara que dirige mal no trânsito, a fila que eu tive que pegar, o tempo todo a gente julga. Nessa situação, o julgamento pode interferir. Por exemplo, muito comum essa situação, eu posso garantir que quem está assistindo a gente, mais da metade vivenciou. Na maternidade, alguém olha assim e fala, com esse peitinho que você tem, você não vai conseguir amamentar. Teu leite está pouco. O bebê chora assim porque teu leite está fraco. Na maternidade, é tudo que uma mãe não precisa ouvir. Não precisa ouvir nunca. Mas na maternidade, na hora que está começando, ela acaba se sentindo com leite fraco, com leite pouco, com peitinho e tudo isso acaba gerando nela essa insegurança. Isso vai influenciar na amamentação, com toda certeza. Né? Tem mais um comentário da Pamela Santella. Ela falou, minha bebê tem 7 meses e mama em livre demanda, come tudo já. Posso fazer algum procedimento no cabelo? Outra pergunta. Tá. Como botox ou M-Count capilar? A pediatra liberou, mas queria outra opinião. Olha, quando não se usa amônia e não se usa... Ureia? Nossa, fugiu. Não. Cobre. Amônia e... O que tem produto de coloração de cabelo?
Ixi, eu vou lembrar. Tá bom. Ele é absorvido, então não é indicado. Tá. O risco passa a ser você conhecer o produto e ver o que você quer fazer. Tá. A princípio, se não der para esperar de jeito nenhum, procure um produto mais natural, que não tenha essas substâncias. Agora fugiu, puxa vida. Não, tudo bem. Bom, eu vou lembrar no meio Mas aí. usando o produto adequado, pode fazer. A princípio não tem tanto problema. Pode cuidar da beleza também nessa Pode, fase, né? aliás, é fundamental. Fundamental. E, aliás, Levantar é a fundamental autoestima. que a mulher saiba o quanto ela fica bonita amamentando. É O quanto os traços reais são, lógico, junto com alguma olheira de vez em quando, porque, né, pode amamentar à noite, natural. pode acontecer. Sim, tá ótimo. Doutor, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? A gente reforçar essa importância também da participação do pai, né, de quem está à volta da mãe. A ideia da Semana Mundial desse ano, empoderar mães e pais, Sim, e favorecer a amamentação hoje para o futuro, trata principalmente a respeito da rede de apoio, da equidade de gêneros. A UABA ele soltou um comunicado no dia 1º de maio, a gente traduziu aqui, que a ideia é que a mulher tenha uma equiparação salarial com o homem, que ela possa, sem problemas, amamentar em público e que ela tenha condições de ter uma sala de apoio de amamentação no seu local de trabalho, para que, quando ela saia com um salário bom, adequado e equiparado, o homem possa dedicar o tempo para a família e para apoiar tudo nos cuidados da mãe e da casa. Quando a gente fala em ajuda, a rede de apoio, o super importante é, primeiro, a primeira pergunta para uma mãe é: o que é que você precisa? Sim. E se você suprir uma sopinha, se é isso que ela quer, a gente está fazendo a consulta, pergunta da amamentação, a coisa está indo um pouco mais, não sei, no meio da consulta, em algum momento a gente fala: bom, me conta de você. Como que você está se sentindo? E tudo aquilo que estava ali aparecendo, de repente, ela chora na consulta. É tanta emoção, é tanta tensão. E a amamentação passa a ser uma exigência tão grande. Você está em casa, né? Você está de licença maternidade. E a gente não pode esquecer uma coisa fundamental. Muito mais da metade dos trabalhadores no Brasil são de trabalho informal. E o trabalhador informal não tem licença maternidade. Então é muito comum isto acontecer com um mês e ter que voltar ao trabalho. Então, há formas de ajudar? Sim, há formas de ajudar. Melhorar os horários, adequar um tipo de dia, onde um dia leve-se de uma forma um tipo de trabalho, do outro dia outro. Locais onde essa criança possa ficar. Com certeza. Para que possa favorecer a amamentação. Outra coisa importante que eu acho que sempre vale a pena a gente abordar é, na gestação, na maternidade, desde a primeira consulta com o pediatra, a gente abordar o tema que vocês abordaram, acho que foi ontem, a questão da doação de leite. Com certeza. Eu vou só colocar uma coisa importante, que o resto tudo de doação já foi falado ontem. Essa mulher sabe que ela consegue amamentar o filho dela e ainda tem a mais para outra criança, quando chega 15 dias antes dela voltar ao trabalho, a única coisa que vai acontecer é, ao invés de ela doar para as crianças do banco de leite, ela vai ficar para ela. Sim. Então, ela já tem essa prática, né? Totalmente diferente de quando chegar 15 dias antes, a gente fala assim: olha, então agora você começa a tirar o seu leite. A técnica não está adequada, ela não sabe direito, ela aperta, sai pouco. Pronto. Sem falar nos locais de trabalho, que são pouquíssimos que tem um local seguro, que ela se sinta bem. Que não seja no banheiro. Que não seja no banheiro, escondida, com vergonha, com frio. Com frio, com vergonha e com culpa. Com culpa. Porque tá todo mundo olhando para ela. Não, do bebê tá em casa e do outro que tá falando assim, agora é a meia hora dela. Aí, ó, meia hora dela. Não vai voltar para trabalhar. Não volta para trabalhar. Não, é muito importante falar disso, porque além das mães
conseguem voltar, que tem as que são expelidas do mercado de trabalho também, né? Sim. Já não se sentem acolhidas naquele ambiente, tem a culpa do bebê estar em casa e não tem nenhum local adequado para ela poder tirar o leite dela. Sem dúvida. É muito complicado. Bom, tem mais uma última pergunta aqui, da Jaqueline Carneiro. A alimentação da mãe pode aumentar as cólicas no bebê? Que tipos de alimento deve evitar? A mãe deve comer tudo, sem exceção, saudável. Não existe nenhum estudo que comprove que a mulher se alimentar, tirar alguma coisa da sua alimentação, vai prevenir as cólicas. O que a gente sabe? Álcool zero na gestação. Tá. Então, na gestação não pode. 3 sugestões. Café preto puro. A cafeína é um estimulante, passa pelo leite. E 2 por dia, no máximo, é uma medida boa. Bebida alcoólica é uma questão bastante questionável. A gente sugere que ela seja evitada, pelo menos no primeiro semestre. Existem contas que se faz, o tipo de bebida, o peso da mãe, o peso da criança, quanto tempo faz que mamou. Para fazer essa conta, aguarda um pouquinho mais, não tem problema. E a terceira coisa são aqueles alimentos que quando a gente come, sai o cheiro pelo suor. Tá, esses alimentos, isso se chama flavor. Esses alimentos, tipo alho, coentro, páprica. Entendi. Às vezes, na hora que o bebê vai sugar, esse flavor, esse sabor, não é o leite que tenha nada, mas faz a criança às vezes rejeitar um pouquinho o leite. Tá, entendi. Bom, gente, essa foi a última pergunta. As demais que chegarem que a gente pode mandar pro doutor depois. Lógico. Ou perguntar nas redes sociais dele também, sem problema nenhum. Pode falar suas redes sociais. É só procurar tudo que tem Dr. Moisés e tudo que tem tá Eu Apoio Leite Materno. Tá ótimo. São as duas que a gente tem. Tá. E tem também o do livro, isso. Pode falar um pouquinho dele então, também. É muito legal, gente. É um livro que serve tanto para as mães quanto para as crianças. Tem umas ilustrações lindas. Vale a pena. Foi um livro que eu escrevi com a Vanessa de Abreu, nutricionista e consultora. Quem fez as ilustrações foi a Helena Cortez, que é uma anja, porque ela encarnou aqui, viu tudo. A ideia básica é assim, a gente precisa mudar a cultura. E para mudar a cultura, a gente tem que atingir a educação. Então, é super comum, você vai dar uma boneca de aniversário para a filha da sua amiga. Você pega uma boneca que tem mamadeira e que quando ela chora, você põe a chupeta na boca, ela para de chorar. É verdade. Quantas bonecas tem que você vê mamando? Agora a gente vê algumas bonecas com sling, por exemplo. Né? Essa é bonitinha. Então a ideia foi assim, a gente precisa falar de amamentação para a criança. Porque é muito comum, se essa criança vê a mãe amamentando, quem for procurar no meu Instagram, no Eu Apoio Leite Materno, por exemplo, é quase todo dia fotos que as mães me mandam, amamentando, contando o seu depoimento. Eu só escrevo alguma coisa para associar aquela história dela com alguma informação interessante e eu publico todas. Eu tenho aí uma listinha pequena de espera, né? Mas pode mandar à vontade, a gente publica todo dia uma história. E aí uma delas, por exemplo, que foi a de hoje. É uma menina de 4 anos que não pode ver o irmãozinho dela chorar, que ela vai lá e dá o peito dela para a criança. Gente. Ela só sabe disso porque a mãe dela faz isso em casa. É verdade. E aqui a ideia é essa. Nós somos mamíferos. Então a gente catou aqui 10 mamíferos, escolhemos 10 mamíferos, até culturalmente interessante para a gente lembrar que baleia, morcego e canguru são mamíferos. E conta as características da amamentação de cada um deles. Então, por exemplo, o macaco mama até o nascimento da sua segunda dentição. A nossa segunda dentição nasce com 6 a 7 anos. O canguru faz o marsúpio, é o que a gente fala do contato pele a pele e da esterogestação. É um conceito assim, todos nós nascemos prematuros. O cavalinho vai lá, nasceu, fica de pé e vai mamar e vai embora. O ser humano não. Então, os primeiros 3 meses, a gente considera hoje cada vez mais comum a ideia dos 4 trimestres de gestação. E o terceiro é isso. Então, em cada animal, os conceitos de amamentação estão todos, praticamente, os principais no livro. E uma coisa legal é a retomada da leitura.
Então, a história fala de uma avó que está com o neto em casa, ela vai fazer o bolo dela, tem a receita do bolo, tá? Sem açúcar, sem açúcar, tem o bolo. E ela vai... Aí ela pergunta para ele, pega um livro lá para você ler. E ele pega o dos mamíferos. E aí a gente desenvolveu uma conversa leve, ela é gostosa, dá vontade de ler, e a gente acaba tendo surpresas absurdas, como, por exemplo, quantos litros de leite a baleia mama por dia. Eu não vou falar, porque assim, se você quiser, você compra o livro. Alguma coisa precisa sobrar para o livro, né? Mas é muito, tá? É muito, muito mesmo. Ainda bem que eu não entreguei aqui, então. Tá ótimo, gente. O nome do livro é Mamífero que fala, né? Isso. É ótimo. Obrigada, doutor, por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada por todas as mães que mandaram as dúvidas. A gente vai respondê-las depois também. E até a próxima, gente. Vai ter mais live amanhã também. Vocês acompanhem a gente aqui. A gente está soltando cards nas redes sociais também. Legal. Não só nessa semana, mas que isso continue, né? Que acho que é o mais importante. Isso é o que a gente mais quer. Porque quando chega nessa época, Semana Mundial, Agosto Dourado, todo mundo fala de amamentação. Quando vira setembro, tá todo mundo falando Natal. A gente continua. Dia das Crianças, Natal, e a gente precisa falar o ano inteiro, o tempo inteiro sobre amamentação. Tá ótimo. Muito obrigada, Imagina, viu? Obrigada, pelo gente. convite. E até a próxima. Valeu.